Hoje nós vamos falar sobre drogas, mais especificamente o que o STF está julgando acerca desse tema. Afinal, o STF está descriminalizando as drogas? Ele pode fazer isso? Eu vejo muitas pessoas comentando sobre esse assunto, mas poucas que de fato estão entendendo o que está acontecendo. Então, meu objetivo nesse vídeo é fazer com que você compreenda como essa questão chegou no STF e o que de fato está sendo decidido. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais. Porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. A primeira coisa que a gente precisa entender é como essa questão chegou no STF. Eu imagino que muitas pessoas que não são da área do direito devem se perguntar: ué, o STF julga o que ele quer? Um dia os ministros acordam e falam: hoje a gente vai falar sobre a descriminalização das drogas porque a gente está com vontade. E eu já falei em vídeos anteriores aqui no canal, vou deixar inclusive um deles aqui em cima, que não é esse o caso. O STF, o Poder Judiciário no geral, ele vai julgar aquilo que chega até ele por meio de casos concretos. Quem decide a partir do zero e define regras para a sociedade a partir do zero é o Poder Legislativo. Ao Poder Judiciário cabe interpretar as regras estabelecidas pelo Poder Legislativo à luz das situações concretas que aparecem no dia a dia, nos casos concretos que chegam até ele. E esse caso não é diferente. Esse caso chegou no STF por meio de um recurso extraordinário, que a gente chama, que é um recurso que é cabível depois de uma decisão em regra de segunda instância, mas eu não vou entrar nessa área um pouco mais técnica do direito, mas em regra uma decisão depois de segunda instância, que a parte que eventualmente perdeu a demanda fica insatisfeita e entra com esse recurso alegando alguma ofensa a algum artigo da Constituição Federal, porque ao STF cabe ser o guardião da lei constitucional. Então, muito brevemente, é isso. É dessa maneira que os casos chegam no STF. Mas por que, então, esse caso, Michelle, eles estão julgando dessa maneira, falando que isso vai valer para todo mundo e tudo mais? Porque a gente precisa ter uma segurança jurídica no sentido de que o STF, que é o guardião da Constituição Federal, define, assim como o que o STJ define quando a gente está falando da lei infraconstitucional, vai ser observado nos casos futuros para a gente ter segurança jurídica e igualdade, que é o que eu sempre falo no começo dos meus vídeos. E para que isso aconteça, a gente vai ter no STJ os recursos especiais que são afetados para serem julgados em sede de recursos repetitivos, e no STF, por sua vez, a gente vai ter os recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Então, esse caso chegou no STF por meio e teve a sua repercussão geral reconhecida, como a gente vai ver juntos aqui nessa decisão bem breve do STF, que na verdade é lá de 2011, se eu não me engano. Ou seja, esse caso está há muito tempo para ser julgado e já teve pedido de vistas de cada ministro que estava responsável aí pelo julgamento. Então, de uma forma muito resumida, esse recurso extraordinário ele chegou no STF por meio do recurso de uma pessoa que havia sido condenada a uma pena não privativa de liberdade, vocês já vão entender por quê, pelo fato de ter sido pega com 3 gramas de maconha. E aí, a pessoa que teve essa condenação mantida pelo Colégio Recursal do Juizado Especial, então nesse caso não era a segunda instância, mas enfim, é uma questão técnica, essa eu não vou entrar no mérito. Então, esse juizado especial, esse colégio recursal, manteve a condenação pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal nos termos do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. E aí, então, a pessoa que foi condenada entrou com recurso extraordinário alegando violação ao artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, argumentando que esse crime ou essa infração prevista nesse artigo ofende o princípio da intimidade, vida privada, direito expressamente previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal e, por conseguinte, o princípio da lesividade, valor basilar do direito penal. E aí, então, essa controvérsia, ela cinge-se a determinar se o preceito constitucional invocado autoriza o legislador infraconstitucional que elaborou esse artigo 28 dessa lei mencionada a tipificar penalmente o uso de drogas para consumo pessoal. Então, basicamente, essa questão chegou no STF para o STF falar, olha, será que esse artigo 28
dessa lei, ele é inconstitucional por penalizar e criminalizar aquelas pessoas que estão portando drogas para uso pessoal? Essa é a questão. E aí, só para vocês entenderem como que a repercussão geral ela é reconhecida, então, para que esse julgado afete casos futuros, né, de uma forma mais contundente. Então, ele fala aqui, olha, no finalzinho dessa decisão que reconheceu a repercussão geral. Trata-se de discussão que alcança certamente grande número de interessados, sendo necessária a manifestação desta Corte para a pacificação da matéria. Portanto, revela-se tema com manifesta relevância social e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. Nesse sentido, entendo configurada a repercussão geral da matéria constitucional. Agora a gente precisa entender o que fala a Lei 11.343 de 2006, que é a lei que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Antes da gente analisar o artigo 28, que deu origem ao recurso extraordinário dessa lei, a gente precisa entender que essa lei ela já havia retirado a possibilidade de pena restritiva de liberdade, ou seja, de uma pessoa que está usando, que foi pega com porte de drogas para uso próprio, ser condenada à prisão. As penas previstas para isso são outras e não mais a pena privativa de liberdade desde 2006, que foi o ano em que essa lei ela surgiu. O que fala então esse artigo 28? Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. E aí tá vendo? São várias espécies. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Nenhuma privativa de liberdade. Então, essa lei já tinha melhorado a situação das pessoas usuárias de droga, para elas não serem penalizadas com uma pena, que é a das mais graves que a gente tem no direito, né, que é tirar a liberdade de uma pessoa, por eventualmente ter um vício, né, uma doença. Então, essa lei já tinha feito isso. O STF não está fazendo algo muito além do que a lei, nesse âmbito da despenalização, já havia feito. O grande problema dessa lei, e que está sendo muito debatido nesse julgamento, é o que diz o parágrafo 2º desse artigo 28, que diz: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Percebam que é bastante subjetivo esse dispositivo, porque qual que é a quantidade que vai ser considerada para saber se a pessoa ela é usuária ou se ela está traficando? E aí, essa lei estava trazendo muitos problemas, está trazendo ainda muitos problemas práticos, porque uma pessoa que era encontrada com 10 gramas de maconha, sei lá, em São Paulo, ela não era presa, era considerada que era para consumo próprio. Ao passo em que outra pessoa em outra cidade, se fosse pega com a mesma quantidade dessa droga, seria presa e considerada traficante. Então, isso estava fazendo com que a gente tivesse o quê? Uma situação de extrema desigualdade, porque pessoas, em tese, na mesma situação, ou seja, portando a mesma quantidade de droga, estavam sendo tratadas de formas distintas. Então, enquanto uma, com a mesma quantidade, era considerada que estava portando aquela droga somente para uso próprio, outra pessoa estava sendo considerada como traficante, como uma pessoa que estava com a droga para traficar. E aí, enquanto uma pessoa tinha uma dessas 3 penas muito mais brandas, a outra era presa, até porque essa lei também aumentou a pena para o tráfico. E essa subjetividade óbvia e infelizmente também fazia com que a gente tivesse muita discriminação, faz com que a gente tenha muita discriminação no tocante à aplicação desse artigo, né? A gente sabe que infelizmente a discriminação é um fator, é um fato. Então a gente não tem como negar isso. Então esses foram os pontos que foram muito abordados, principalmente hoje no julgamento que eu tentei acompanhar o máximo possível. Hoje é o dia que eu tô gravando o vídeo, tá? Vai sair o vídeo amanhã. Mas, enfim. Pelo ministro Alexandre de Moraes, no seu voto. E aí, vamos agora entender o que então... Qual é a linha de raciocínio que está sendo seguida pelo STF e que provavelmente vai ser o que vai ser definido
nesse caso, quando ele tiver o seu julgamento finalizado, até porque a gente já tem, salvo engano, 4 votos no mesmo sentido. O primeiro ponto do que foi decidido, do que está sendo decidido, diz respeito realmente à descriminalização da maconha. Tem uma discussão se sobre a maconha ou sobre as drogas em geral, mas a gente vai falar disso daqui a pouco no final do vídeo, que eu quero fazer uma ressalva quanto a isso, mas a maioria dos ministros estão indo no sentido de que só pode definir com relação à maconha, vocês já vão entender por quê. Então, de fato, está sendo decidido sobre a questão da descriminalização da maconha para uso pessoal, para consumo. E o segundo ponto diz respeito a algo que já era um problema, né? Porque mesmo descriminalizando, ainda ficaria o problema daquele parágrafo 2º e da sua subjetividade. Porque a gente pode descriminalizar, mas se a gente ainda tem a divergência de entendimento acerca de qual é a quantidade que caracteriza consumo e a partir de qual quantidade vai caracterizar tráfico, a gente ainda vai ter um grave problema na prática de saber quando que a pessoa pode ou não, então, ser condenada, aí nesse caso, diretamente para pena privativa de liberdade, porque se já não existe pena nenhuma para consumo, porque está sendo descriminalizado, a pessoa só vai poder ser caracterizada como pessoa que está vendendo, usando da droga para tráfico, né? Então, a subjetividade permanece e o risco de pessoas que realmente eram somente usuárias serem condenadas, inclusive a uma pena muito mais grave do que a que seria para só o consumo, mas que está sendo afastada, permanece. E por isso o STF também entrou nesse julgamento no debate acerca de, então, qual seria a quantidade a ser considerada consumo. E aí foi proposto hoje, por exemplo, pelo ministro Alexandre de Moraes, de 25 a 60 gramas seria para consumo próprio. Qual que é a questão disso também? Na tese que ele definiu lá no final do seu voto, quando ele falou, ele disse que a proposta dele seria dessa presunção relativa. Ou seja, entre até 60 gramas, né, da maconha, a pessoa, ela vai ser considerada, vai ter uma presunção relativa de que ela está com aquela droga somente para consumo próprio. Mas, a depender de outros fatores, pode ser considerada essa pessoa ainda traficante. Então, percebam que, assim, parece muitas vezes que esses julgamentos do STF, do STJ, eles estão definindo algo muito certeiro, concreto, que vai acabar com todos os problemas, e a gente vê que na prática não é bem assim, porque a subjetividade permanece. Vamos ver de novo lá o parágrafo 2º do artigo 28. Esse parágrafo, vejam, ele coloca diversos fatores para que se determine se a pessoa estava realmente com a droga com destino a consumo pessoal. Então fala, o juiz atenderá à natureza e à quantidade de substância apreendida. Como nesse caso a gente está falando da maconha, o juiz teria que ver em primeiro lugar a quantidade. Esse é um dos fatores. Aí a quantidade, ok, a quantidade agora estão definindo. Mas além disso, ele vai ver o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta propriamente dita e os antecedentes do agente. Então, esses outros fatores, e o ministro Alexandre de Moraes faz essa ressalva, eles terão que ser levados em consideração. Porque se a quantidade for menor de 60 gramas nessa proposta, mas ainda vai definir realmente qual que é a quantidade, ela vai ter a presunção relativa de que é só para consumo. Mas caberá ao Ministério Público que estiver acusando essa pessoa comprovar que, eventualmente, ela está com uma quantidade que não é considerada a priori para tráfico, mas que ela estava traficando. Então, o exemplo que o ministro deu até no voto dele foi se a pessoa foi pega no momento que ela estava fazendo a venda, por exemplo. Mas esses outros fatores, apesar de ele poder ser utilizado num caso mais objetivo, então o agente público realmente viu a pessoa vendendo, ele também pode ser utilizado de uma forma mais subjetiva, ainda incorrendo em bastante discriminação, infelizmente. Então vejam que é um avanço, mas ainda pode ter muitos problemas práticos. E aí a pergunta que muitas pessoas devem estar fazendo, bom, Michele, então por que eles já não falam sobre todas as drogas, já não definem quantidade para todas as drogas, em vez de falar que então a descriminalização vai ser só para maconha e definir só a quantidade da maconha? E aí entra num assunto que eu sempre faço a ressalva em todos os meus vídeos, eu inclusive falei disso no começo desse, que o STF, o STJ, o Poder Judiciário, ele julga os casos concretos. E esses casos concretos, eles são delimitados por questões fáticas que envolvem justamente esses casos.
Nesse caso que chegou no STF, o caso diz respeito sobre maconha. O objeto é a droga maconha, não fala sobre outras drogas. Eventualmente, outras drogas, a depender da sua periculosidade, podem ter outras soluções. Vai precisar de um debate amplo, talvez, para cada espécie de droga, não sei, não sou especialista nesse assunto. Mas, se o STF, isso não foi definido ainda, pode ser que eles mudem de ideia e falem, isso vai valer para todas as drogas. Mas se fizer isso, eu entendo que aí sim poderia haver uma crítica de que ele estaria legislando e não julgando o caso concreto e definindo algo com base nessas questões fáticas, nessas circunstâncias fáticas. Tá? Então, é justamente por isso que é correto falar que nesse momento vai ficar limitado à maconha. Bom, mas então quer dizer que se julgou com relação à maconha, mas daqui a um mês chega um caso no STF que fala sobre outra droga. E aí eles vão julgar no sentido completamente oposto, onde vai estar a coerência? E aí também não é assim. Eu também sempre falo nos meus vídeos que a gente tem que levar em consideração para os casos futuros que sejam semelhantes e não idênticos, ou seja, um caso que não seja sobre maconha, mas sobre outra droga, a gente vai ter que justamente se basear nos fundamentos que foram utilizados nesse julgamento, porque são casos semelhantes, não tem como utilizar um fundamento completamente distinto, porque aí a corte estaria se contradizendo. Os precedentes judiciais, que são essas decisões com essa força vinculante, com essa observância obrigatória, por parte especialmente dos tribunais superiores, eles só vão ter uma consequência prática positiva se a gente tiver essa coerência, essa uniformidade, essa integridade no sistema, que inclusive é trazido pelo Código de Processo Civil, que foi o meu tema de dissertação, por isso que eu gosto tanto de falar sobre isso e tem um canal especificamente sobre esse assunto. Outra pergunta que alguém pode estar fazendo agora. Bom, mas e se eu for pego, né, se definirem realmente que é 60 gramas o máximo para a caracterização do consumo próprio? Se eu tiver com uma maior quantidade de maconha, mas também é para consumo próprio, não sou traficante, estou com uma quantidade maior de maconha, eu vou ser automaticamente preso, considerado traficante? E o ministro Alexandre de Moraes também fez essa ressalva no voto dele, no sentido de que, especialmente na audiência de custódia, caberá aí ao acusado comprovar, o ônus da prova de comprovar que, apesar de ele estar com uma quantidade maior do que a permitida para consumo próprio, ele não estava traficando, ele não estava com aquela droga para vender e, enfim, tá bom? Mas então eu acredito que seja isso, espero que tenha ficado claro o que realmente o STF está julgando. Vamos ver aí a cena dos próximos capítulos para verificar, então, qual vai ser a quantidade que vai ser definida, se vai ter mais alguma alteração, se vai realmente se manter somente para maconha ou se eles vão acabar falando de todas as drogas no geral, apesar da crítica que eu já fiz com relação a isso, porque cada órgão tem a sua função, né? A gente tem a tripartição dos poderes por um motivo. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos e, com certeza, quando esse julgamento for finalizado, vai ter vídeo aqui no canal, especialmente quando o acórdão for publicado, porque é aí que a gente consegue analisar com profundidade, como a gente sempre faz aqui no canal, todos os fundamentos que foram utilizados pelos ministros. Ainda mais se tiver algum voto eventualmente que vier a ser vencido, ou seja, uma pessoa que tiver ido contra, um dos ministros acabar indo contra a descriminalização ou algum outro ponto do que está sendo decidido pela STF, então. Espero que tenha ficado claro. Quaisquer dúvidas, deixem aqui nos comentários, também deixem suas opiniões sobre esse assunto, que eu quero muito ver e poder interagir com vocês. Tá bom? De novo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Muito obrigada e até a próxima!